paz, tudo bom com vocês? Que bom que nós estamos aqui mais um domingo, né? Para a nossa aula da hora da EBD. Graças a Deus, estamos quase finalizando o ano, Próximo domingo é o último domingo do ano. Vejam só que maravilha, vai começar um novo ano, 2021, graças a Deus, não é? Tia já está com muita saudade de vocês. E como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Boa, né? A semana da tia Jéssica também foi muito boa, graças a Deus. Vamos começar com a nossa oração, isso mesmo. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por estar aqui na Tua presença, mais um domingo, Senhor, para aprender mais e mais da Tua palavra. Querido Deus, muito obrigado pela minha vida, obrigado pela vida da minha família, obrigada, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem nos concedido. Deus, obrigada também, Senhor, pela vida dos meus amigos, dos meus familiares. Abençoa, continua abençoando a todos eles. Aqueles que estão doentes nos hospitais ou até mesmo em casa, mas estão doentes. Senhor, vai ali e coloca a tua mão para curá-los, Senhor, que só o Senhor pode fazer isso. Deus amado, Deus querido, abençoa as crianças do mundo todo. Em nome de Jesus, nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. Vamos para o título da lição de hoje. É um herói chamado Ananias. Título da lição: Ananias, um herói evangelista. Vamos repetir? Ananias, um herói evangelista. Quem aqui sabe o que é evangelista? É isso mesmo, para evangelizar as outras pessoas, a todo mundo, evangelizar, falar do amor de Deus, isso mesmo. E você já ouviu falar sobre Ananias? Vamos aprender hoje, que bom, né? Ananias, a história dele está escrita na nossa Bíblia, no livro de Atos. Pegue sua Bíblia, chama papai, chama a mamãe para lhe ajudar a achar na Bíblia o livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 10 até o 19. Vai falar sobre esse evangelista Ananias. Mas podem ler todo o capítulo 9 para vocês entenderem toda a história de hoje também, tá certo? Vamos ver o nosso textuário. Nosso textuário de hoje é muito conhecido. Eu acho que vocês sabem de cor e salteado esses versículos. Está escrito em Marcos, do capítulo 16, do versículo 15. Alguém dá uma dica aí de qual é o versículo? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Foi o nosso Senhor Jesus que disse isso, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Isso mesmo. Então, vamos saber quem foi Ananias. Vamos montar aqui nosso cenário, tá bom? Ananias, ele foi um discípulo de Jesus, porque enquanto Jesus estava aqui na terra, ele chamou várias pessoas, não foi? Vocês lembram os discípulos de Jesus? Ananias também foi, depois que Jesus morreu, foi para o céu, ressuscitou, né? E foi para o céu, ele deixou uma missão para nós aqui na terra, não foi? Anunciar o evangelho de Deus a todas as pessoas. E Ananias fazia isso. Vocês lembram da aula da lição passada de Estevão? Ele também era um discípulo, ele anunciava, ele é um evangelista também, ele anunciou a palavra do Senhor. E Ananias também, ele anunciava a palavra do Senhor. Então, ele era da cidade de Damasco. E havia um homem chamado Saulo. Saulo, ele era um perseguidor do povo de Deus, ou seja, um perseguidor dos cristãos, de quem anunciava a palavra de Deus.
e ele levava presas as pessoas e essas pessoas eram mortas. Isso mesmo. E Saulo, toda a cidade que Saulo passava, ele solicitava autorização para poder levar presos essas pessoas, os cristãos. E não foi diferente lá na cidade de Damasco. Ele solicitou e ele estava autorizado a quem ele encontrasse pela frente, que fosse cristão, que estivesse anunciando a palavra de Deus, ele prendia e levava. E ele foi, quando estava chegando no caminho de Damasco, Deus já havia preparado um encontro com Saulo. Olha só, vamos ver o que aconteceu. Saulo estava ainda chegando na cidade onde Ananias morava, que era a cidade de Damasco. Quando Jesus apareceu para Saulo através de uma forte luz, olha só, através de uma forte luz, foi uma luz tão forte que veio em cima de Saulo, que ele ficou cego, ele caiu do cavalo e ficou cego na hora. E ele ouviu uma voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu do cavalo, viu aquela luz e disse: Senhor, quem é você? Aonde o Senhor está? Quem? Eu não persigo. Como é? Ele ficou sem entender o que era aquilo, aquela luz forte. Ele não conseguia enxergar. E Jesus estava falando com ele, porque ele perseguia a quem servia a ele, né? Aos cristãos. E ele ficou cego na mesma hora. E ele conseguiu chegar até a casa de um homem chamado Judas, que também era um servo do Senhor, e ficou lá 3 dias sem comer e sem beber nada. Enquanto ele estava lá, Jesus também falou para ele que um servo dele, um servo de Jesus, ia até lá, colocar as mãos nele, orar por ele, que ele ia voltar a enxergar. Enquanto passou esses 3 dias que ele estava lá, sem comer e sem beber, cego, Ananias estava em sua casa. Quando Jesus falou também com Ananias, assim, Ananias, chamou Ananias. Ananias disse: Eis-me aqui, Senhor. Há um homem na casa de Judas, lá na rua direita, até o nome da rua, Jesus disse para Ananias, que coisa linda. Ananias, tem um homem chamado Saulo, que está na casa de Judas, lá na rua direita. Você vai até lá e vai orar por ele. Aí Ananias disse: Senhor, Saulo, aquele perseguidor dos cristãos. Ananias se assustou e teve medo, porque a fama de Saulo era conhecida em todos os lugares, porque ele era o maior perseguidor dos cristãos. E Ananias teve medo quando Jesus falou com ele isso: vá lá que você vai orar por Saulo. Aí ele: Saulo? Mas Senhor, aquele perseguidor? Aí Jesus disse a ele: este mesmo. Eu tenho uma grande missão para ele. Ele vai ser um grande missionário. Ele vai espalhar a minha palavra para todo o mundo, toda a terra, todos os lugares que ele passar. E eu tenho esse plano na vida de Saulo. E você, Ananias, vai lá orar por ele. Será que Ananias foi? Ele foi, isso mesmo, ele foi. Por quê? Lembra no começo quando Jesus falou Ananias? Ele disse: eis-me aqui. Ananias era assim. Quando Jesus falava com ele, eis-me aqui. E ele fazia a vontade do Senhor. Mesmo com medo, que ele teve medo de Saulo, mas ele foi. Porque o Senhor disse a ele que estava com ele, tinha um plano na vida de Saulo para mudar toda a história de Saulo, para ele ser um grande pregador da palavra do Senhor. E Ananias foi lá, até a rua direita, na casa de Judas. Quando chegou lá, disse: Saulo, o mesmo Senhor que falou contigo na estrada, que deixou você cego, falou comigo
para eu vir aqui orar por você. E Saulo também concordou com isso, porque Jesus já havia falado com ele, né? Ele orou, colocou as mãos sobre Saulo e na mesma hora, crianças, a visão era como escamas. A Bíblia diz que era como as escamas que tinham coberto os olhos de Saulo. Saíram dos seus olhos, caíram dos seus olhos quando Ananias orou por ele e ele voltou a enxergar e foi batizado na mesma hora. Ele aceitou a Jesus e ficou assim alegre e contente, porque agora ele estava enxergando novamente e ele conheceu a Jesus verdadeiramente e teve esse encontro com Jesus. Vejam só. E foi batizado na mesma hora. E passou ali algum tempo junto com Ananias. E Ananias evangelizou para ele. Falou do amor de Jesus, de tudo, das coisas maravilhosas que Jesus faz para nós, né? E para todas as pessoas. E Saulo foi o maior evangelista que se tem ouvido falar em todos os tempos. Na nossa Bíblia fala sobre isso. O próprio livro de Atos foi o próprio Saulo, que na verdade, quando Jesus teve um encontro com ele, foi mudado o nome dele para Paulo. É, isso mesmo. Ele passou a ser uma pessoa agora, porque ele servia a Jesus e ele anunciou o amor de Deus para todas as pessoas. E foi através do nosso super-herói Ananias que teve coragem, porque Deus falou com ele, Jesus falou com ele, vai. Ele teve um pouco de medo, mas quando Jesus disse, vai que eu estou contigo, aí ele foi. E foi, falou do amor de Deus para essa pessoa que era tão mal, perseguidor dos cristãos. Mas Ananias foi lá e falou e mudou toda essa história. Que coisa linda! E o que nós podemos aprender com essa história, com esse super-herói Ananias? Que nós devemos falar do amor de Deus para todas as pessoas, não importa se ela é mal, se é aquela criança que só briga na escola, puxa o cabelo de todas as meninas da escola. É essa pessoa que você deve falar que Jesus, ele veio ao mundo, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Jesus, ele veio ao mundo por amor a todas as pessoas, a todo mundo. Ele veio ao mundo e ele morreu na cruz em nosso lugar, não é? Para nos salvar. E quando ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, foi para o céu e nos deixou uma promessa que vai voltar para buscar a sua igreja e junto levar a gente, junto com ele para morar eternamente no céu. Isso tudo por amor, ele nos ama. É essa mensagem que vocês devem falar para os seus amigos, sua família, aquelas pessoas que não frequentam a igreja, que não conhecem a palavra do Senhor. E como é que a gente pode fazer isso, tia? Ir. O nosso ir, que é o versículo do texto áureo, que está escrito em Marcos 16 e 15, né? A gente pode evangelizar de 3 formas, fazer missões através de 3 formas. No ir, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Como ir, tia? Ir na praça, entregar folhetos, falar do amor de Deus para os nossos vizinhos, para nossos pais que não frequentam também a igreja. Falar na escola. É o ir do Senhor, é o id que ele mandou aqui em Marcos. Nós podemos fazer missões também contribuir através das nossas ofertas. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Vamos ler na Bíblia? Diz assim, cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem com constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Vejam só que maravilha, tá vendo?
É uma das formas da gente evangelizar. E também, orar. É isso mesmo, orar. Vamos ver o que está escrito em Mateus 9:38. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, vamos orar, nós devemos orar para enviar missionários, para o Senhor enviar, missionários para outros países. O nosso pastor presidente, Virgínio de Carvalho Neto, da nossa igreja, da nossa Assembleia de Deus aqui do estado do Sergipe, ele é um missionário, ele vai para outros países. Esse mês nós estamos orando por ele, todos os cultos. Você já viu na nossa igreja que em todos os cultos está sendo o pedido de oração para orar por ele, que ele está lá na África. Olha essa foto aí, Tá vendo? Ele está indo lá para a África para fazer missões, levar o amor de Deus para aquelas pessoas de lá. Isso mesmo. E de que forma nós podemos contribuir com isto, tia? Orando. Vamos continuar orando por ele e por todos os outros missionários, ou contribuindo, levando as nossas ofertas para a igreja e fazendo o ID, Indo, evangelizando em casa, para os nossos vizinhos, para a nossa família mesmo, ou então ir para a igreja quando tem evangelismo, sair entregando folhetos. É isso que nós devemos fazer, essas 3 formas de missões. Quero mandar um beijo especial para a Lavínia, lá de Carpina, Pernambuco. Tia já está com saudade, viu, Lavínia? E de Netinho também. Mas um beijo especial para a Lala, porque ela está se recuperando de uma cirurgia. Vamos orar para a sua recuperação ser maravilhosa e passar bem rapidinho, tá certo? Um beijão e um beijão para todo mundo que acompanha a gente. Tia já está com muita saudade. E vamos continuar orando, vamos orar para Deus colocar, no nosso coração essas três missões que a gente deve fazer: ir, contribuir e orar. E a atividade de hoje, tinha quase esquecia da atividade. Vocês vão fazer, um pezinho e colocar ir, Marcos 16:15. Contribuir, 2 Coríntios 9:7. Fazer um desenho como se fosse um dinheiro. E orar, Mateus 9:38. Tá bom? Que é a nossa missão. Que é o que a gente aprendeu na aula de hoje com o nosso herói Ananias para ser um evangelista da palavra do Senhor. Não é verdade? Vamos orar para encerrar essa aula? Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por aprender a Tua palavra, por aprender que eu posso fazer missões aonde eu estiver, indo para os meus vizinhos, falando para a minha família, contribuindo na igreja, levando a minha oferta e orando pelos aqueles que estão em outros países, falando do Teu amor. Senhor, abençoa a Lavínia, Senhor, lá de Carpina, para que a recuperação dela seja maravilhosa e todas aquelas outras crianças que estiverem doentes, estiverem se recuperando, Senhor, abençoa cada uma. Deus, muito obrigada por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Beijão e tchau, tchau.